Em entrevista à rádio Itatiaia, ao ser questionado sobre o passado de corrupção e o ressarcimento na casa de R$1 bilhão à Petrobras, Lula afirmou que não é corrupto, pois o Supremo Tribunal Federal anulou seus processos. Momento humor agora. Pois é, Augusto. E para tentar justificar o reembolso, o petista passou a criticar os governos Temer e Bolsonaro, a Operação Lava Jato e a imprensa, dizendo que eles, e não o seu partido, que acabaram com o país e com a Petrobras. Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram R$1 bilhão para a Petrobras, mas é verdade que destruíram 4.400.000 postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de R$58 bilhões que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país R$270 bilhões que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Que a imprensa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da imprensa falar: olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Zé Leal contou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Augusto Nunes. Olha, os americanos não conseguiram provar que o Al Capone, tinha cometido assassinatos e tal, e prenderam por lesões aí ao fisco, cometeu crimes contra o fisco, prenderam pelo crime menor. O fato é que ele morreu na cadeia, ficou preso lá em Alcatraz um bom tempo, e não sei exatamente qual foi o fim dele, mas envelheceu na cadeia pelo menos. Pois bem, o Lula deveria ser preso num hospício. Bota uma camisa de força depois de um discurso desses e manda descansar, porque é inacreditável que um ladrão condenado em 3 instâncias diga o seguinte ali, que primeiro foi inocentado. Não, ele foi libertado pelos comparsas que ele tem no Supremo, ilegalmente, Foi a tapeação imposta ao país pelo Fachin, que é cúmplice do PT porque é um militante do MST. Ele fala que devolveram dinheiro e, em vez de explicar como é que alguém inocente vai dar dinheiro para a justiça, ele diz: não, mas o que perderam as empreiteiras foi muito maior. Então esse cara, ele é mais que cínico, ele deve estar com algum problema mental. Se ele acredita que os brasileiros vão achar que é possível, que é viável o que ele está dizendo, que ele encontrou o seu álibi, então realmente ou o Lula não quer ser candidato, como já dissemos aqui mais de uma vez, que essa declaração aí é de doido, ou então realmente está com problemas. Está com problemas, quer dizer, ele é inocente, a Lava Jato foi feita para destruir a Petrobras e ele quer a Petrobras de volta. Olha o perigo. O PT quer reestatizar o pouco que foi privatizado da Petrobras, porque eles querem todos os cofres de volta. Está provado, e 3 condenações garantem o que eu estou falando, está provado que o Lula é ladrão, lavador de dinheiro, criminoso, lesou o país, larápio. E ele acha que vão acreditar nesse discurso que nem mãe de preso é capaz de fazer na porta da cadeia, Porque mãe de preso, não, era um menino, andou em má companhia, tal. Não, ele é o chefe da quadrilha e como tal deveria ser tratado. Zé. É impressionante, Dá até arrepio vendo o Lula. Ele adotou a prática de dar entrevistas em vez de enfrentar o povo, falar ao povo como deve todo candidato. E aí, essas perguntas, elas têm que ser respondidas à exaustão. Fez muito bem a Rádio Itatiaia em colocar no ar exatamente essa pergunta. É a cobrança. Na verdade, não é uma pergunta.
é uma cobrança. E como ele diz que o dinheiro foi devolvido, mas que, na verdade, é a Petrobras que é a culpada? Como a Lava Jato exagerou, como a Lava Jato é culpada? Não é, não. A Lava Jato foi o maior movimento brasileiro, né, que revolucionou o mundo jurídico, que vai ser lembrada para sempre. E vai ser lembrada também pelas derrotas. Houve derrotas posteriores e uma delas ficou estampada ali nessa figura do Lula esbravejando, tentando se fazer como indignado, né? Na verdade, a Lava Jato mostrou um roubo da Petrobras e não mostrou uma decadência da Petrobras. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao dizer que está defendendo a Petrobras, está defendendo caminho para mamar mais ainda nas tetas do serviço público. É assim que esse pessoal vive, exatamente pendurado no dinheiro público. A Petrobras é deles, dos donos, dos funcionários, dos diretores da Petrobras. É o melhor emprego do Brasil. É o melhor emprego do Brasil. Ainda tem aquele a iniciativa privada, né? Os diretores são os executivos, é nada. É uma estatal e que consome o próprio dinheiro da estatal. Não está nem aí para o preço do combustível, nem nada. Está aí com os seus empregos, seus salários e suas vantagens. O Lula, falando desse jeito, parece que ele caiu aqui no Brasil depois de um conto de fadas. Não, ele esteve preso porque foi condenado. Não foi prisão preventiva do Lula. Lula não foi preso preventivamente, como falou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, das prisões preventivas demoradas da Lava Jato. Ele foi preso, condenado em segunda instância. Era a norma do momento. O Supremo mudou para tirar o Lula da cadeia. E como é que uma pessoa assim, questionado, tem a cara de pau de se candidatar? Eu ainda tinha esperança, tenho esperança ainda de que Lula não será candidato para não nos passar por um constrangimento assim. E a gente segue repercutindo, então, a declaração que trouxemos antes do intervalo do ex-presidente Lula. Queremos ouvi-lo também, Fiuza, em 1 minuto e meio. Vitor, mentir com desenvoltura nunca foi um problema para o Lula. Ele estava roubando a refinaria Abreu e Lima e dizendo que defendendo a Petrobras. Ele estava dizendo, o petróleo é nosso, isso é que ele fala, né? A empresa do povo brasileiro, esse povo sofrido, que eu defendo, né? Uma companhia nacional, não deixem esses aproveitadores, esses entreguistas, tirar o que é do povo. Ele dizia isso enquanto ele estava roubando a Petrobras, enquanto a refinaria Abreu e Lima era saqueada. Estou citando um dos exemplos mais escabrosos. Isso está nos processos. Eu até queria aí ouvir, de repente, assim, quem sabe, um pitacozinho de algum desses desembargadores que leram esses processos e condenaram o Lula. Já acabou o tempo? Um pouquinho você completa. Preciso chamar aqui mais uma vez a nossa enquete de hoje. Daqui a pouco a gente devolve para o Fiuza. A nossa enquete continua no ar. A pergunta é, na sua opinião, a Petrobras deveria ser privatizada? Sim ou não? Participe. Já o resultado final. Quer concluir, Fiuza? Vai lá. Quanto tempo eu tenho? Fica à vontade, Fiuza. Então, eu gostaria, eventualmente, de ouvir, assim como quem não quer nada, algum outro juiz, porque o Sérgio Moro desistiu disso, né? O Sérgio Moro não fala mais de Lava Jato, ele não fala mais dos processos do Lula, ele fala assim, né? Ele mia, né? Ele murmura. Agora, os tribunais superiores, né? O STJ, não tem ninguém no STJ, porque a gente está numa república da falação, não é isso? O STF descondenou o Lula no grito. Não foi lá não, estava no lugar errado, então solta. Foi assim ou não foi? Então, a república da falação, a gente quer ouvir no STF também, né, os novos ministros. O Cássio Nunes acha que foi tudo bem nesse processo, esses que foram indicados mais recentemente. Não é isso? O André Mendonça, ele acha também que o Lula é inocente. Como é que é? E o Superior Tribunal de Justiça, que confirmou, o Tribunal Superior confirmou em terceira instância essa torrente de crimes regidos pelo Lula. Esse cara à solta,
Vai ficar fazendo esse comício, dizendo que é honesto, que não roubou ninguém. E aí ninguém fala nada, ficam os pingos nos is. É a Corregedoria Nacional, os pingos nos is agora? Não, roubou sim. Abreu e Lima, ele nomeou o diretor fez o acordo com o partido, tinha o Pichuleco, o empreiteiro fechou com ele, o Léo Pinheiro, o Marcelo Odebrecht. A gente vai ter que ficar fazendo aqui, se vale a pena ver de novo? Então, eu sinto falta disso. Assim, foi um estalo, é tranquilo, assim. O Supremo Tribunal Federal abre um precedente, né, assim, em qualquer lugar. Agora você pode dizer, não, o crime não foi ali não, foi acolá. O Petrolão foi no Brasil inteiro. Foi no Brasil inteiro. Você pode escolher qualquer foro para julgar o Petrolão. Teve propina no Nordeste, teve receptação em São Paulo, em Guarujá, não é isso? E aí valeu essa coreografia do STF. Está aí o Lula mentindo com a desenvoltura que sempre usou e o resto calado, né? A justiça calada, ninguém fala nada. O STF afrontou o próprio Poder Judiciário. Isso é um criminoso que comandou um assalto proverbial de dentro do palácio. Ninguém fala nada. Não tem um desembargador para dizer, não foi bem assim não, hein? Eu li o processo, eu até votei. Eu não sei, eu acho que a sociedade reage, porque aí o que acontece? Aí fica o Lula fazendo o papel dele, eu não espero nada diferente. Ele é um mentiroso, ele não sente nada por ninguém. Ele sabe o mal que ele causou. Ele sabe como foi prejudicial e danoso ao povo, o governo dele. Ele conhece os esquemas, ele não sente nada, ele tem essa desenvoltura. O Lula acha que se a mentira dele colar, está tudo bem para ele. Então é um ser amoral. Agora, vem o Fernando Henrique Cardoso e apoia. Não, isso aqui é uma saída democrática. Vem Geraldo Alckmin e se oferece para ser vice. Aí vem o intelectual de não sei aonde e diz que não, que o Lula é legal. Aí vem o banqueiro de não sei onde e diz, presidente Lula. Aí complica, né? Aí a gente vai ficar aqui lembrando, não, ele é criminoso sim. Os crimes aconteceram dessa maneira. Eu acho que é uma certa perda de tempo. A gente, com tudo para construir, pandemia, guerra, etc. e tal, ficar lembrando que o Lula é ladrão e não é essa alma honesta que ele sempre disse ser. Algo mais, Augusto? Eu acho importante, Guilherme, lembrar essa história, porque, segundo o PT, os jovens votam no Lula. Se há algum sentido nisso, é porque os jovens estão confirmando aquela frase do Ivan Lessa, né? A cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anteriores. Então é preciso contar assim. E mais, o Lula, em todas as eleições feitas depois que a Lava Jato descobriu isso aí, o PT teve de amargar fiascos de bom tamanho. Nós estamos esquecendo que a última eleição municipal reduziu a metade o PT. O PT é um partido perdedor das últimas eleições e vai perder agora. Agora, tem razão, Guilherme. Como é que o Fachin, tá, o nosso... Como é que é? O jeito que fala quiçá, em vez de quem sabe, quiçá o Fachin toma alguma vergonha e vem dizer, não, eu avisei no meu voto que ele não foi absolvido, que não era anulação das sentenças, que ele continuava culpado. Deve falar. Ou então algum ministro do Supremo, dos dois nomeados pelo atual governo, deveria dizer, Fachin, está dizendo aí o cara que ele está inocente, você inocentou. Você inocentou ou não? Esse tipo de covardia realmente cansa, o Guilherme tem razão. Diga, Ana. E que coisa que os checadores aí não apareceram, né? Sumiram para contestar ou pelo menos bater todas essas falas aí. Agora eles estão escondidos, né? Não apareceram para checar cada palavra aí do que o ex-presidiário disse. Vitor, o Zé, o Fiuza e o Augusto já falaram muito bem sobre isso. Eu vou trazer apenas um contexto, obviamente, daqui dos Estados Unidos. Eu escrevi hoje um artigo na revista Oeste,
O título é Tragédia Anunciada, né, que fala exatamente da administração, da atual, dos 14 meses da administração Joe Biden, e de como alguns democratas estão chocados, né, com a antiga autossuficiência petrolífera, energética, e agora pedindo petróleo para a Venezuela, para Irã, inflação a quase 8%, prateleiras vazias. E aí fica a lição para a gente no Brasil, porque muita gente pergunta, bom, mas o que aconteceu? Gente, o que aconteceu não aconteceu nada, porque tudo que está acontecendo foi dito em campanhas, foi dito em debates, foi explorado, foi questionado. O Joe Biden foi questionado em vários debates o que o senhor fará em relação a políticas de combustíveis fósseis. Ele disse, vou cancelar todas as autorizações para exploração. Pronto, acabou, e vai ser isso mesmo. Tirar, por exemplo, aí, recursos da polícia naquela campanha Defund the Police, agora os índices de criminalidade estão explodindo nas grandes capitais americanas. Então, acho que fica a lição para a gente, não é por falta de aviso. Lula está falando tudo o que ele vai fazer. Ele vai revogar o teto dos gastos, ele vai revogar a reforma trabalhista, que deu mais liberdade aí para o trabalhador, que facilitou o trabalhador a vida e a liberdade de empreender do brasileiro. Ele diz que vai regular a mídia, que é preciso regular os veículos de imprensa no Brasil. Então, as eleições têm consequências, o nosso voto é uma arma muito poderosa, os americanos estão pagando caro aqui por esse voto, mesmo dentro do contexto, Vitor, da eleição confusa, cheia de perguntas ainda, que foi a eleição presidencial de 2020. Mas está aí, a lição está aí, e muitos democratas estão assustados. Nossa, mas não havia previsto isso, como não? O Joe Biden falou com todas as letras exatamente o que o Lula vem falando aí nessas entrevistas muito claras, muito claras. Então depois não dá para a gente chorar o leite derramado.